Por uma primeira questão, um primeiro tema, a situação financeira do município. Começava por perguntar a Joaquim Santos. Tem dito que a Câmara está falida, a Câmara falida é uma invenção da oposição. Mantém essa análise ou reconhece que realmente há um problema financeiro no município? Muito boa noite. Eu gostaria, antes de mais, se me é permitido, cumprimentar todos os presentes, naturalmente os meus opositores das outras forças políticas, também o clube onde nós estamos hoje, o Clube Retiro de Setúbal, um clube histórico aqui do nosso Conselho, que tem dado grandes alegrias, portanto, não só ao Conselho, mas também, principalmente aos jovens, no trabalho cultural e desportivo que promove. Gostaria também de felicitar o Diário da Região e o Setúbal na Rede pela, portanto, organização deste debate, porque, de facto, pensamos que será útil para esclarecer a população no quadro das eleições do próximo dia 29. E gostaria também, respondendo à questão, de dizer que, de facto, na análise que nós fazemos da situação do Conselho, e pensamos que estes debates devem exatamente servir para um esclarecimento cabal, não só de quais é que são os pontos fracos e fortes do Conselho, mas também quais são as perspectivas que as várias candidaturas têm para, portanto, fazer face a essas situações. Nós, CDU, entendemos que aqui o nosso Conselho tem, de facto, vários problemas relacionados com a falta de investimento do Poder Central. E até podemos dizer, e não indo já para essa situação, para as questões relacionadas com o mau serviço que é prestado pelo Poder Central, em comparação com o Poder Local, também na área financeira, a situação que nós hoje temos, que o município atravessa, é de facto uma situação que é originada pelas políticas do Poder Central. Vale a pena recordar que desde 2010, obrigado, vale a pena recordar, vale a pena recordar que desde 2010, com a aprovação dos PECs, dos planos de estabilidade e crescimento dos governos do PS Sócrates, que de facto vieram não só afetar as finanças das autarquias a nível nacional, aliás existem várias posições da Associação Nacional de Municípios e vários congressos realizados pela Associação Nacional de Municípios e os municípios, onde efetivamente as questões foram colocadas, bem como também, portanto, um empobrecimento que iniciou em 2010 da nossa população, que motivou depois, não só, portanto, o desemprego que hoje se verifica com o encerramento de muitas e muitas empresas, mas também, portanto, um ataque fortíssimo, digamos assim, à própria estabilidade do país. E nessa medida, o município de Seixal, tal como outros municípios a nível nacional, viram a sua situação, portanto, afetada de sobremaneira devido às políticas do Poder Central. Quanto afetada? Antes de mais, exatamente, já vou concretizar. Portanto, antes de mais, dizer que entre 2010 e 2011, portanto, de facto, do anterior governo, do Partido Socialista, e a partir, portanto, de 2011 até hoje, por parte das políticas desastrosas do PSD e do CDS. Gostava também de deixar, e ainda antes de responder à questão em concreto dos números, gostava que pudessem observar as conclusões do último congresso da Associação Nacional de Municípios, onde efetivamente esta questão é uma questão transversal a todos os municípios e onde, portanto, as políticas concretizadas pelos governos trouxeram graves constrangimentos financeiros às autarquias, principalmente em duas receitas. O IMT, o Imposto Municipal sobre Transações, e a derrama, que tem a ver com o Imposto sobre o Lucro das Empresas. E como toda a gente sabe, derivado do empobrecimento da população, derivado também da falta de crédito à habitação e da política creditária dos vários bancos, a verdade é que, portanto, o IMT sofreu um grande retrocesso e uma grande queda nos últimos 3 anos. 2010, 2011, 2012, 2013 também. Sobre a derrama, portanto, toda a gente percebe que com o maior desemprego, com o menor consumo, que há maiores dificuldades em termos da aquisição de bens e serviços, muitas empresas não conseguiram ter os lucros que tinham e, de facto, também aí na derrama houve um grande crescimento. No caso do município de Seixal, estas duas receitas significaram, nos últimos 4 anos, uma quebra de 33 milhões de euros. Eu continuo a tentar perceber a situação real da quebra. Se me deixar concluir, eu termino já. 33 milhões de euros, portanto, foi a quebra que nós identificámos,
portanto, num total de 50,5 milhões de euros, onde também, naturalmente, a falta de dinheiro, de rendimento das populações, trouxe também gravíssimos problemas no cumprimento também das obrigações do município. A nossa dívida de terceiros no final de 2012, ou seja, dívidas à Câmara Municipal, estavam cifradas, portanto, nos 34,6 milhões de euros. E, como tal, a conjugação destes dois fatores, quebra de receitas por via das políticas nacionais, no IMT na derrama, venda de bens e serviços e também no aumento de dívidas à Câmara Municipal. Depois os aumentos de custos que foram verificados com aumentos de combustíveis, da energia, do IVA, em várias áreas, na iluminação pública, nas refeições escolares, de todas as aquisições de bens e serviços. Também novos encargos foram criados. O desconto para a taxa geral de apresentações cresceu 25%. E como toda a gente sabe, os aposentados não estão a receber mais dinheiro por esse aumento das juntas autarquias. E também houve uma retenção extra para o Serviço Nacional de Saúde, que no nosso caso significou também a quebra de 1 milhão de euros. Pois bem, a conjugação destes vários fatores fizeram com que, de facto, existisse um problema, podemos dizer assim, conjuntural de tesouraria e que, neste momento, nós podemos dizer que está ultrapassado. E porquê? Porque o município desenvolveu um plano de consolidação orçamental que foi aprovado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, foi colocado junto da banca privada dos principais bancos nacionais e teve a aprovação da banca. Está apenas a carecer da aprovação final por parte do Tribunal de Contas para que, efetivamente, esta situação esteja concretizada. Só uma pergunta sobre isso, muito específica. Já tem a resposta do Tribunal de Contas? É que os 30 dias terminavam agora a meados de agosto. Já terá a resposta, com certeza. Muito bem, se me deixar concluir, eu concluo, dizendo... Portanto, nós deixamos concluir. Agradecemos é que tentar ser mais breve, para dar tempo a todos. Eu gostava, e acho que como disseram muito bem, estamos no município de Abril, comunicação social também se quer liberdade de expressão. Eu irei tentar explicar para que a população me entenda e que entenda os argumentos que a CDU coloca sobre a situação. E, de facto, aqui nesta mesa, seremos nós que temos maior responsabilidade em termos da direção do município e também, já agora, melhor conhecimento sobre a situação, apesar dos senhores vereadores, que são vereadores, portanto, já há vários anos na Câmara Municipal, conhecerem perfeitamente, portanto, o quadro que eu estou a referir. Mas sobre a situação em concreto, dizer que, portanto, nós, o ano 2013, portanto, temos uma situação completamente equilibrada. Aliás, temos neste momento uma conta bem provisionada no município e estamos a aguardar, portanto, que o Tribunal de Contas, portanto, responda positivamente à nossa proposta. Só referir que, portanto, o Tribunal de Contas colocou várias questões à Câmara Municipal. A Câmara Municipal teve necessidade, portanto, de reanalisar todos os processos com os 7 bancos contratados. Existiam várias cláusulas que nos ofereceram dúvidas, mas de facto também o Tribunal de Contas as colocou. Nós voltámos a recolocar a questão para, de facto, essas situações serem novamente analisadas e estamos muito perto de remeter novamente o processo para o Tribunal de Contas para que nós possamos ter então a resposta definitiva, sendo que a questão essencial, e já agora sobre a pergunta que é da teoria da cama falida, dizer que é uma mentira total. Aliás, é uma mentira total porque basta ver, aliás, os seus candidatos sabem perfeitamente isso. Basta, toda a gente sabe que, e penso que é uma questão que não precisa ser nenhum técnico, não é? Até um técnico de contabilidade do primeiro ano sabe perfeitamente isso, que a falência existe quando, portanto, o passivo é maior que o ativo, e toda a gente sabe, vendo o balanço de 2012, que o ativo da Câmara Municipal é muito superior ao passivo. Portanto, só por aqui se destrói essa teoria da Câmara Falida. Só por este motivo. Gostava de saber que questões é que o Tribunal de Contas colocou, então. Quais foram as dúvidas levantadas ao Tribunal de Contas? Muito bem. O Tribunal de Contas pediu vários esclarecimentos sobre o documento apresentado pela Câmara Municipal de Seixal. Aliás, basta dizer que, de facto, é um documento bastante completo, bastante extenso, com cerca de 440 páginas. Isto não se mede ao número de páginas, como é natural, mede-se exatamente ao conteúdo, mas é para percebermos a dimensão do trabalho que foi realizado. Foi feita uma projeção, não só uma análise económico-financeira da situação do município, com as causas e as consequências, onde de facto elas são identificadas. E aí, os caros amigos, peço desculpa, do PSD e do PS, mas o Poder Central tem grandes responsabilidades na diminuição da receita e no aumento do custo das autarquias, principalmente na Câmara Municipal de Seixal,
tal como em outras. E, portanto, sobre as questões colocadas, não só alguns esclarecimentos mais de pormenor relativamente portanto, a algumas matérias, alguns quadros que nos foram apresentados, como também algumas cláusulas que se consideravam não serem adequadas em termos de contratos com municípios que a banca privada, portanto, costuma realizar para, digamos assim, outras entidades. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Samuel Cruz, reconhece que o problema de tesouraria está ultrapassado na autarquia e que a situação, que os constrangimentos que a autarquia tem vivido são da responsabilidade do poder, unicamente da responsabilidade do Poder Central? Antes de mais, muito boa noite e muito obrigado à oportunidade ao Estadão da Rede e ao Diário da Região. Muito obrigado à coletividade que nos recebe e muito obrigado a todos aqueles que aqui hoje estão connosco e que, através do Partido Socialista, terão também a oportunidade de assistir via internet. E começava justamente por esta questão. É um grande prazer ter-vos aqui hoje. A democracia vive tempos difíceis. A aproximação dos eleitores aos eleitos é fundamental. É por isso que, das propostas do Partido Socialista, faz parte de reuniões de Câmara descentralizadas, em horário noturno e, com isso, mais próximas do cidadão. Porque vocês vão ver, no fim desta noite, deste debate, vão ver porque é que a CDU e o PCP não quer que isto aconteça. E eu tenho a certeza, nós de 15 em 15 dias debatemos todos uns com os outros e conheço todas as pessoas que aqui estão, excluindo e a forma de debater o candidato do PCT e MRPP, portanto vão perceber o que é o debate na Câmara Municipal de Seixal, que é rico, mas muito desfavorável à CDU. E vou responder à pergunta que o meu adversário da CDU não quis responder. Qual é a situação financeira da Câmara Municipal de Seixal, para entender e muito diretamente. A Câmara Municipal de Seixal deve, de empréstimos de médio e longo prazo, à banca 40 milhões de euros. Tem, neste momento, está num processo de saneamento financeiro, e vamos perceber o que é isto. Para estar num processo de saneamento financeiro, a Câmara teve que invocar o seu desequilíbrio. Porque existe, a Lei das Finanças Locais tem um teto máximo ao endividamento de uma Câmara. E para as câmaras que tinham uma dificuldade pontual, que a situação é de facto difícil, o Governo lançou um programa específico que foi o PAEL. Mas a Câmara Municipal de Seixal precisava de 40 milhões e no rateio que o PAEL dava só lhe ia buscar 16 milhões. Portanto, o PAEL também não servia à Câmara Municipal de Seixal. E a Câmara teve que se apresentar e dizer, bem, nós não temos condições para, de imediato, fazer face aos nossos compromissos. Foi isto que se passou. E, portanto, no quadro da Lei das Finanças Locais, propôs um plano especial de saneamento financeiro. Mas teve que invocar o seu desequilíbrio. Primeiro de tudo. Sim, primeiro ponto. Portanto, a Câmara deve dívidas de médio e longo prazo, 40 milhões. Está a pedir mais 40 milhões, que é uma pena que já podiam estar cá. Este processo arrasta-se desde dezembro, começámos na última Assembleia Municipal de Aprovação de Orçamento, em dezembro, foi quando se começou a falar disto. Mas, aliás, a Câmara sabia pelo menos desde março do ano passado, porque estava avisada por isso pela Inspeção-Geral das Finanças e pelo Ministério das Finanças, mas na Câmara começámos a falar em dezembro, e arrasta-se ainda hoje. O Partido Socialista, quando votámos, disse, atenção, meus amigos, isto não está em condições. E isto vai atrasar todo o processo. Porque isto vai levar ao que não haja visto o Tribunal de Contas, que foi justamente o que aconteceu. O Tribunal de Contas não deu visto nesta primeira revisão. Bem, mas a Câmara tem medo do que lá está escrito. Porque, apesar de já ter chegado, dia 20 de agosto, à Câmara, a opinião do Tribunal de Contas, os vereadores aqui presentes ainda não conhecem esse documento e deviam conhecer. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara disse, há 2 reuniões atrás, que na reunião a seguir nos entregava o documento, mas até hoje nada. Eu sei que a situação financeira da Câmara Municipal de Seixal é, de facto, muito difícil. Mas eu acho que ainda, não há em todas as fotocopiadoras, também sei, dinheiro para toner. Mas em algumas haverá para nos emprestar. E se não houver, eu próprio me voluntaria para tirar as fotocópias para me entregar esse documento. Porque, de facto, é que é fundamental. Para o debate democrático, era muito importante, neste momento, que todos tivéssemos conhecimento destes documentos, para os podermos aqui debater. Mas a Câmara Municipal de Seixal, que aliás não é timbre do Partido Comunista, esconde.
Quem gera... Eu prezo muito os comunistas. Eles são pessoas muito boa vontade. Mas quem gera a Câmara Municipal do Seixal não são bons comunistas. Não tem muito pouco de comunista. Esta atitude, a atitude de esconder documentos, não é uma que eu reconheça no Partido Comunista Português. Reconheço isso sim no Partido Comunista do Seixal, que é uma coisa diferente. Completamente diferente. Porque estes atos de censura, de facto, desconheço. Mas dizia 40 milhões de médio e longo prazo, 40 milhões no saneamento financeiro, 11 milhões a Acimar Sul, isto é uma dívida especialmente gravosa, porque, como todos sabem, há uma taxa de tratamento de afluentes que é paga com a fatura da água. Todos nós pagamos. No entanto, a Câmara não entrega a Acimar Sul. E isto põe em causa a sustentabilidade do sistema. Imagina que é uma empresa que tem um cliente que lhe deve 11 milhões de euros. É evidente que a sustentabilidade daquela empresa Acimar Sul está posta em causa. Mas há mais. A ADSE são outros 11 milhões. Que sistema de previdência é que se consegue sobreviver se as 300 câmaras do país lhe deverem 11 milhões? Nenhum, não é? É impossível. Bem, há aqui um lapso. Diz, não, mas nós queremos estudar isto, não sabemos se é bem 11 milhões ou não. Mas que diabo, podem não ser 11, que sejam 9. Já dou isso de barato? Que sejam 9. Mas continua a existir. E outra taxa que também todos nós pagamos, quando pagamos água, é a taxa vulgarmente conhecida, resíduos sólidos urbanos ou a taxa de lixo. A Amar Sul, que era a quem a Câmara devia entregar essa taxa, a Câmara deve 4 milhões. É evidente que isto é uma situação muito complicada. Agora, a Câmara quer fazer-nos crer o contrário. Eu queria aqui dar um dado que é absolutamente novo. Eu hoje, antes de ir para este debate, às 5h30 da tarde, tive o cuidado de tirar um balancete, hoje ao fim do dia, da Câmara Municipal de Seixal. E querem ver o que é que está a acontecer? A Câmara Municipal de Seixal está a enganar os municípios. Porque, no setor do desporto, nesta altura, que é a altura de campanha eleitoral, a Câmara Municipal deve somente, enfim, para os números desta grandeza, 430 mil euros. Mas depois, que é aquilo que é menos visível, a Câmara Municipal de Seixal, no que respeita a ações institucionais e modernização, tem uma dívida ao dia de hoje. E reparem que eu não estou a falar daquilo que eu já disse, que é a dívida consolidada. 40 milhões de médio e longo prazo, 40 milhões do programa de saneamento, 11 milhões à Mar Sul, 11 milhões à ADSE e 4 milhões à Mar Sul. Para além desta dívida, a Câmara Municipal, desde 1 de janeiro até hoje, fez uma dívida de mais 30 milhões. Para ser mais exato, ao dia de hoje, 28 milhões 549 mil. No entanto, aos clubes está a dar o dinheiro nesta altura, que é para fazer crer que há dinheiro, mas não há. Eu vou dizer, não há porque nas ações sociais e modernização deve 7 milhões e 800 mil. Na área da educação, 4 milhões 641 mil. Na área das infraestruturas municipais, 5 milhões 993, 6 milhões praticamente. Na área das acessibilidades e transportes, 3 milhões. Ambiente e serviços urbanos, 4 milhões 835 mil. Num total, 28 milhões. Ou seja, na prática, a Câmara Municipal de Seixal tem um orçamento, vá lá, na ordem dos 70 milhões, se for nesta altura e em tempo normal, deve 140, 200%. Se isto é equilibrado, eu não sei o que é que será desequilibrado. Aliás, a Câmara já reconheceu o desequilíbrio. Mas, já agora, fazer aqui umas pequenas notas, que é para depois... E já agora também, ao Samuel Cruz, que também tinha sido lançada a questão da responsabilidade dos partidos que têm estado no governo relativamente às finanças. Exatamente onde eu ia começar agora. Exatamente. E porquê? Vejamos um quadro comparativo de 2005-2011. Não temos aqui 2012, mas... o quadro de transferências do governo, e primeiro vamos balizar esta questão do ponto de vista político para percebermos do que é que estamos a falar. O PCP, que é um partido extremamente conservador do ponto de vista político, sempre se quer mudar algo, isto está mal, não é? Andou esta lei das finanças locais, quando o Partido Socialista quis aprovar, o Partido Socialista disse aqui del Rei e aqui no Seixal também, que isto é uma péssima lei das finanças locais, porque dá muito menos dinheiro aos municípios. Bem, isso é verdade, eu reconheço. Agora, o que não é sério é o Presidente da Câmara Municipal do Seixal invocar este argumento para o município de Seixal. E porquê? O que foi alterado na lei das finanças locais foi a fórmula de cálculo. Mas essa fórmula de cálculo beneficiava, e beneficia muito, a Câmara Municipal de Seixal. E, de facto, como havia estas diferenças muito grandes, numas para mais, no caso do Seixal, para mais, e noutros municípios para menos, foi introduzido um artigo que é chamada cláusula travão, ou lei travão. E o que é que diz este em nome da solidariedade entre os municípios? E acho que todos aqui, hoje presentes, estão de acordo com isto. Diz,
Nenhuma das transferências em relação ao ano anterior podem subir mais de 5% ou descer mais de 5%. Portanto, o que é que aconteceu a partir daí com a Câmara Municipal de Seixal? Todos os anos as transferências aumentaram 5%. E o Sr. Presidente da Câmara, normalmente, nos seus discursos, vai dizer: estão-nos a roubar não sei quanto, não está nada. A Lei das Finanças Locais estipulou que o teto máximo era os 5%. E estipulou em nome deste princípio de solidariedade, que é bom. E esta lei foi muito boa para a Câmara Municipal de Seixal, porque aumentou todos os anos, mesmo num quadro de dificuldades, as transferências do Poder Central para a Câmara em 5%. Depois, é claro, o Partido Comunista aliou-se ao PSD e ao CDS para derrubar o Partido Socialista e a seguir não aceitaram a troca. Depois houve cortes, e muitos deles não têm a ver com o Partido Socialista. Mas vamos ver, com números e factos concretos, porque é que aquilo que o engenheiro Joaquim Santos disse não corresponde à realidade. Em 2005, as transferências correntes da Câmara Municipal de Seixal foram 8.290.000. Depois, desceram em 2006 0,5%, desceram em 2007 26,7%, 4,4% em 2008, em 2009 desceram 7,7%, desceram em 2010 0,2% e desceram, finalmente, em 2011 5,3%. Neste ato, tinham começado com 8.290.000, acabaram com 12 milhões, ou seja, mais 3 milhões e meio nestes 7 anos, ou nestes 8 anos. O delta, a diferença, são mais 13 milhões e meio naquilo que corresponde às transferências do Governo, as transferências correntes. Naquilo que tem a ver com as transferências de capital, começou com 7 milhões em 2005 e acaba em 2011 com 4 milhões. Uma diferença aqui negativa de 1,5 milhão. O que é que quer dizer? A Câmara Municipal de Seixal, neste teatro de 7 anos, na realidade, teve da Administração Central mais 2 milhões. E não esse salto todo negativo que aprovou. Mas poderemos até ver, e se calhar mais à frente no debate... Talvez mais à frente, Samuel. Mas só para terminar isto, porque há aqui duas questões que são importantes realçar. As transferências correntes sobem. As transferências de capital descem, que é investimento. E porquê é que descem? Porque muitos do que era o quadro de financiamento aprovado, nomeadamente em pares e crédito, a Câmara Municipal deixou de fazer, apesar de ter o financiamento aprovado. E deixou de fazer porque não tinha o dinheiro para a sua comparticipação. E é só por isso que as transferências de capital descem. E eu tenho aqui quais foram os projetos que foram aprovados e não foram executados, por falta de financiamento da Câmara. Bem, ainda bem que não foram, porque depois temos também os elefantes brancos, no caso do Museu Cargaleiro, que vai ficar a meio com uma coisa gravosa. Porque dia 30 de setembro, se não tiver terminado e não vai estar, como todos sabemos, o dinheiro vai ter que ser devolvido à União Europeia. Portanto, ainda bem que o outro dinheiro que aqui falta não foi gasto. Mas, só terminar dizendo isto. As dívidas de terceiros, os 34 milhões, é acima de tudo dívidas de água. Isto deve-se à inépcia da Câmara Municipal de Seixal. É um cliente que não paga, imediatamente tem que se tomar medidas. Isto nem sequer é dívida de terceiros. Porque aqui as provisões não foram feitas. Este tipo de dívida ao fim de 6 meses prescreve. E há aqui dívidas com 6, 7, 8, 10 anos. Mas estes 34 milhões não correspondem minimamente à realidade. Em relação à derrama, a Câmara Municipal de Seixal também bem sabe que é mentira. Porque, em relação à derrama, o que se passou foi que um ano, 2006, penso eu, houve um aumento de transferência da derrama que ninguém consegue explicar. Na ordem de 4 ou 5 milhões. O engenheiro Joaquim Santos falou muito, mas você já conseguiu ultrapassá-lo de maneira que passávamos sem prejuízo e eventualmente poder depois acrescentar mais alguma coisa. Passávamos agora a Paulo Edson Cunha, candidato do PSD, ainda sobre esta questão das finanças municipais. Tem dito que a dívida total do município é superior a 100 milhões. Muito boa noite também. Eu também cumprimento os jornais que têm esta iniciativa, meritória, aliás. Cumprimento também o clube, toda a coletividade, todas as pessoas que aqui estão a assistir a este debate e todos os meus adversários políticos que aqui estão.